Começando um assunto novo, soma dos termos de uma progressão geométrica, né? Bom, o que a gente vai ter com a soma, né? As possibilidades. Bom, soma dos termos, geralmente o enunciado ele vai entregar para a gente duas formas de cálculo, tá? Uma é a fórmula que a gente vai estar aprendendo hoje, é quando o examinador ele limita a quantidade de termos a serem somados numa progressão, né? Vamos supor que eu tenho uma progressão infinita aqui. Vamos supor aqui que a gente tenha 2, 4, 8, 16, correto? E ela seja finita, uma progressão finita, né? Uma progressão de 4 termos e ele pede a soma, correto? Se ele pedir a soma dos 4 primeiros termos, ou aqui nesse caso ele vai estar falando, calcule a soma, né, dos termos dessa progressão. Então a gente sabe que é uma progressão finita com 4 termos. Então a gente colocaria aqui na fórmula Sn, no lugar do n, a gente colocaria a quantidade de termos, que seria 4. Agora pode acontecer dessa progressão ser infinita, né? Ele vai continuando. Ele não dá uma ideia de fim para a gente. Mas ele pede lá, calcule a soma dos 4 primeiros termos. Então, ele acaba limitando uma quantidade de termo que a gente tem que fazer a soma. Correto? Então, para essa situação, a gente vai utilizar essa fórmula aqui. Tá? Depois, na próxima aula, a gente vai estar fazendo o cálculo da soma de uma progressão infinita. Tá? Mas, por enquanto, a gente vai se ater a essa situação aqui. Bom, vamos lá. Primeiro exemplo, o exemplo A, o que a gente tem, né? Ele dá para a gente calcular a soma dos 9 primeiros termos da progressão 3, 6, 12, ó. Ele não dá um fim para a gente, então ela continua. O que um aluno teoricamente faria, né? Uma questão de vestibular, aí você vai continuando, a progressão depois soma tudo, vai dar um trabalho danado. Então a gente pode aplicar essa fórmula aqui que fica muito mais fácil o cálculo, correto? Então vamos lá. Quais informações eu tenho na fórmula? A soma que eu quero encontrar dos termos que ele vai dar no enunciado vai ser igual a 1, que multiplica a minha razão elevada à quantidade de termos, menos 1, dividido pela razão menos 1. Então, vamos lá. Agora a gente vai estar substituindo, então a gente vai ter soma de 9 termos igual a A1, que é 3, correto? Que multiplica a minha razão. Opa, eu tenho a razão aqui? Não, a gente sabe calcular a razão, é tranquilo. Vai ser A2 dividido por A1. Então eu tenho 6 dividido por 3, minha razão vai ser 2. Então vai ser 2 elevado à quantidade de termos do nosso exemplo, que ele está pedindo, que vai ser 9, menos 1, dividido pela razão menos 1. Aqui eu aconselho colocar um parêntese, porque a gente precisa resolver essa situação aqui primeiro, para depois resolver a multiplicação. Tá? Então a gente vai ter que resolver primeiro potência, depois divisão, por último a multiplicação. Tá? Então vamos lá. Seguindo, soma dos 9 primeiros termos vai ser igual a 3, que multiplica 2 elevado a nona, é 512. 512 menos 1, tudo isso dividido por 2 menos 1, que vai ser 1. 1 em cima ou embaixo, posso simplificar? Não, cuidado, tá? Eu só posso simplificar se aqui fosse uma multiplicação. Aí, no caso de ser uma subtração, não posso fazer. A gente vai ter que resolver. 512 menos 1, 500 e... Vamos seguir aqui, ó. Tá? Então, teremos S9 igual a 3, que multiplica 512 menos 1, 511. Tudo isso dividido por 1 vai ser ele próprio. Agora é só fazer a multiplicação, tá? 3 vezes 511, então teremos 3 vezes 1, 3, 3 vezes 1, 3, 3 vezes 5, 1.533. Moleza, né?